Então, dia horroroso em Porto Alegre para fazer um comparativo de câmera de vlog, saindo com esse rig estranho na rua. Ainda bem que não tem ninguém na rua para não passar vergonha. A ideia do vídeo de hoje é testar essas câmeras. Claro, a gente não vai ficar o dia todo na rua. Eu já vou voltar para casa e fazer uma comparação mais detalhada sobre specs e tudo para vocês, e eu vou trazer para vocês pontos fortes, fracos, e espero que no final desse vídeo eu traga uma luz para quem está em dúvida de qual comprar, qual que vale mais a pena, e espero que ajude. Nossa, não parou de chover ainda, então, né, viemos aqui para dentro. Queria poder fazer vlogando no dia de sol, mas como a chuva não deu trégua, o conteúdo também não irá parar. Começar pela Pocket 3, que é essa aqui que tá me filmando, que tá com o microfone conectado, que eu tô falando. Ela tem um sensor de 1 polegada, que é o maior sensor das três, e ela tem uma abertura maior, então você pode ver que até tem um desfoquezinho no fundo, assim. Claro, nada comparado à câmera que eu geralmente uso, mas de todas elas, ela é a que tem o maior desfoque no fundo. Grava 4K 120, ótimo Dynamic Range, D-Log, modo noturno, 10 bits, e no Creator Combo ela vem com o microfone. Eu tenho aqui o handlezinho dela, ó, que é a caixinha para guardar ela. Vem com um filtro wide, ó. Vocês podem ver como ela fica mais wide aí comparado com as outras. E aqui, ó, um Pro Mistzinho que eu comprei, que eu acho que dá um toque legal. Tem outros acessórios dela, ela tem um handle de bateria, vem com uma pochetinha bem legal pra guardar ela, mas eu acho que o melhor jeito é guardar na caixinha. E o coisinho dá pra usar assim a caixinha como um negocinho de microfone aqui, que eu acho que fica bem legal também. Ela já vem com o microfone, né, o Creator Combo com o DJI Mic 2, que é um ótimo microfone. Ele grava em 32 bits interno, então não estoura. Muito legal você ter essa opção, caso qualquer coisa dê de errado, você consegue recuperar o áudio e ter um backup. O legal também é que, apesar de não dar pra trocar a bateria dela, ela carrega muito rápido, em 20 minutos, e, pô, dura o dia inteiro, ainda mais correndo, pô, sobra, acho, pra você vlogar, conseguir aí vlogar o dia todo. E como tudo é estabilizado no gimbal, não tem crop nenhum. Não tem crop digital, então ela tá usando o sensor todo, né? Tipo, claro, o sensor não é exatamente 16:9, então ela tá usando toda a área horizontal do sensor. E quando ela grava vertical, ela usa toda a área vertical do sensor, né? Então ele não cropa só no meio, assim, o que é bem legal. Ó, aqui pra vocês verem o enquadramento de como é que seria se eu gravasse ela em vertical, ó. A gente não perdeu de altura, você tá vendo? E uma coisa que impressiona muito ainda, além do Dynamic Range dessa câmera, é o low light dela. O modo noturno é meio que inacreditável, assim. Você consegue gravar de noite, assim, sem nenhuma luz na rua, e me deixou meio de queixo caído. Mas ela não é perfeita. Agora vamos falar das outras, da DJI Action 5 Pro. Ela oferece coisas muito massa também. E a qualidade dela é quase tão boa quanto a Pocket 3. Eu ainda acho a qualidade, por causa do desfoque, do tamanho do sensor, um pouco melhor da Pocket, mas acho que ela é a melhor Action Cam que você pode comprar agora. Você pode ver que ela é bem mais aberta, né, que a Pocket. Você pode ver que ela também conecta com o microfone aqui, o que é bem legal. Só uma coisa chatinha, quando eu tô alternando entre elas, ela conecta uma câmera e ela fica nela. Então, por exemplo, se eu ligar a Action e desligar a Pocket, ela não vai automaticamente de uma para outra, tem que mudar. Mas depois que eu mudo, por exemplo, sempre que eu ligar a Action, ele vai sempre conectar na Action, ou sempre que eu ligar na Pocket, ele vai sempre conectar na Pocket, a não ser que eu mude. É meio chatinho isso de mudar, mas já é muito legal que eu não preciso ficar ligando, pareando o microfone, tipo, nesse sentido isso é muito massa. O combo dela, pelo menos, não vem com o microfone, mas o legal é que você pode, caso você tenha o microfone, você pode comprar separado também, ele conecta no iPhone, caso você queira usar para outras coisas. E o DJI Mic Mini também conecta, você pode comprar só o transmissorzinho, que também serve para essa câmera. Eu acho até mais legal porque ele é menorzinho, para Pocket também. Então isso é bem massa da DJI, fazendo esses acessórios que eles funcionam entre eles. Então, o legal da Action 5 é que você pode ver, claro, é bem mais aberto, e apesar de ter mais do fundo em foco, ao contrário da Pocket, é uma câmera que serve pra tudo. Você pode sair no dia de chuva, porque ela é a prova d'água, você pode jogar na bolsa, não vai se preocupar, ao contrário do gimbal, que tem peças que se movem, a tela pode quebrar, pode virar, cair no chão, enfim, desbalancear. Ela é uma ótima câmera de vlog, a Pocket, não me entenda mal. Claro, você vai ligar com cuidado, vai guardar na bolsa e tal, mas ela não é o tipo de câmera que você vai jogar na bolsa, enfiar no bolso sem se preocupar, sem a case, por exemplo, sabe? Se cair no chão, a Action você não vai
vai se preocupar, por exemplo. Se essa lentezinha aqui, ó, tem um protetor, primeira que é super fácil de trocar e é super barato também. Então se você quebrar ela, você pode só comprar um, desrosquear e botar outro protetor de lente. E esse vidro é bem, assim, resistente, né? Então não vai chegar provavelmente na sua lente, é muito difícil quebrar a câmera em si. Então isso é mais uma medida de proteção que é muito bacana. E é um outro estilo de vlog, claro, você abre mão de um pouquinho de qualidade e o look é diferente, claro. Você pode vlogar em qualquer lugar, a qualquer momento, e que isso é bem interessante, essa proposta, né? A Pocket já é muito portátil e ela já facilita muitas coisas, claro. Mas a Action, você pode vlogar em qualquer lugar. Você pode jogar na bolsa. O microfone dela, ó, vou trocar pro microfone dela agora. O microfone dela é muito bom, tipo, ele é direcional, ele muda automático, ele puxa mais a voz do que ruídos. Então você pode ver que, tipo, pra vlogar na rua, às vezes você nem precisa levar esse microfone, que é menos uma coisa pra se preocupar com a bateria de outra coisa, enquanto você consegue se virar tranquilamente com o áudio delas. Ela também tem um sensor maior que a maior parte das câmeras de ação. Ela grava em 10 bits também, obviamente, 4K 120, modo noturno, todos os mesmos modos que a Pocket, mais alguns que a Pocket não tem, que é esses formatos mais quadrados de gravação, 4x3, coisa assim, com frame rates altos. E uma coisa legal, na Pocket você não consegue ver com o LUT já aplicado, mas na Action você vê essa filmagem com o LUT, então você já tem mais uma ideia como é que vai ficar de contraste, de cor, de saturação. O que é bem legal também, que é uma coisa que a Pocket não oferece ainda, apesar dos updates que ela andou recebendo. O modo noturno dela também é muito bom, acho que foi a primeira câmera de ação que eu saí pra vlogar de noite. Eu achei um absurdo isso, porque há pouco tempo atrás eu tenho experiência muito ruim com a GoPro, eu tive alguns modelos, e quando eu peguei as Action eu senti uma diferença enorme, assim. Quando é que a gente ia imaginar que ia gravar com uma câmerazinha tão pequena de noite, assim, que não fosse nosso celular, e ficasse com uma qualidade muito boa, sabe? Achei meio absurdo isso. A Action 5 tem memória interna de 50 GB também, e é muito bom pra quando você esquece o cartão, que eu faço muito. Então você não precisa se preocupar com isso, ao contrário das outras duas. E o fato do corpo ter um imã é muito bom, porque você pode grudar em vários lugares. Às vezes você tá na rua, você pode vlogar, você já consegue uns takes bem interessantes, às vezes, e criativos. Eu acho que isso é muito legal, que a Pocket não tem tanto, que você fica mais segurando ela, assim, se gravando, claro, mas eu acho que com a Action você consegue uns takes mais criativos, que desbloqueia isso, né, essa vontade de brincar com a câmera, que eu acho que é muito importante. Tipo, a câmera tem que ser divertida também se você vai vlogar, tem que ser legal. A Pocket e a Action são os modelos mais recentes da DJI, e é o que melhor oferecem de qualidade, assim, portátil pra vlogar. Então por que eu botei essa câmerazinha aqui na review? Essa é a Osmo Action 3, ela é a mais em conta de todas as três aqui. Ela é o modelo mais antigo e meio esquecido. Depois que eu vendi minha GoPro, eu achei uma promoção nela, e daí eu fiquei, eu preciso de uma câmera de ação. Nunca fui muito empolgado com a GoPro, então nunca foi uma coisa uau, assim, pra mim. Não tinha tido ótimas experiências, e daí eu resolvi comprar essa aqui. E eu me surpreendi muito, porque ela tem o mesmo corpo, você pode ver, elas usam os mesmos acessórios. A única coisa é que a tela é um pouquinho maior aqui e ali, é um pouquinho de melhor qualidade nos modelos mais novos, mas não muda muito. O corpo é quase igual, só na frente tá escrito o modelo, né? 3, 4, 5. Eu acho que ela não fez tanto sucesso quando ela lançou, porque ela era uma opção, a GoPro. Claro, um mercado que sempre foi dominado pela GoPro, a GoPro não tava inovando tanto, mas aí uma coisa bem interessante é que quando ele lançou gravando 8 bits, então isso não impressionou muito, porque todo mundo já tava querendo 10 bits. Mas depois a DJI, com alguns updates, incluiu aqui, ó, o 10 bits e também um bitrate mais alto para essa câmerazinha, que tem um sensor menor que essa aqui, e fez vários updates sobre a qualidade da câmera que deram um super upgrade nela, deixando ela um ótimo custo-benefício. Mas claro, depois que a 4 já tinha lançado, ela virou meio que uma opção mais barata, a 4, e com o melhor custo-benefício, eu acho que na linha, na minha opinião. Aqui você tem uns 90% da Action 5, só que o pessoal esquece disso, o pessoal acaba comprando sempre o mais novo, enfim. Ela pode ser uma ótima opção para quem tá querendo gastar menos, e eu vou te mostrar por quê. Você pode ver que o sensor dela é um pouquinho menor, e a imagem, a cor, você vai sentir que tá um pouquinho diferente. Claro, o sensor maior é melhor para baixa luz, e a diferença de cor se dá porque ela não aceita log, ao contrário dessas duas, que inclusive o perfil de cor delas é muito parecido, então basicamente dá pra usar o mesmo LUT nas duas, a cor delas é quase idêntica, e essa aqui é bem diferente, porque ela usa o Cine D, que é basicamente um perfil flat, ele não é log, e eu acho uma boa escolha isso. Por que eu acho uma boa escolha? Porque ele é um perfil que ele não é tão flat assim pra forçar um sensor que já é pequeno, e facilita muito o workflow também, porque você pode só jogar sua filmagem, aplicar
aplicar um autocolor. Ele é 10 bits, como eu falei, então você vai ter a informação de cor. Você bota um autocolor no seu programa e você não precisa usar LUT, nada, e tipo, a filmagem já tá pronta meio que ao seu gosto, assim. E eu acho melhor que o modo normal. Outra coisa também dessa Action, o microfone dela é muito bom. Olha só. O microfone dela funciona super bem. Apesar de não ser como o da Action 5, ó, pra você ver a diferença, vou falar nela agora. Que da Action 5 ele é um microfone direcional automático, ela você escolhe se você quer para todos os lados ou para frente. Mas eu acho, na minha experiência de vlog, que se você botar só para frente, ele já é ótimo para vlogar. Ela não tem as funções tão novas como, por exemplo, poder conectar nesses microfones automaticamente. Então, caso você queira conectar o microfone, você vai ter que botar um adaptador no USB-C dela. Isso é um pouquinho incômodo. Eu acho meio contra-intuitivo você pegar uma coisa tão pequena e tão fácil de vlogar e tão prática e você botar um transmissor, você deixar a porta ali com um negócio, fio, poder bater, estragar, molhar, sei lá. Se você quer um bom áudio, você faz que nem TikTok, você grava com o seu iPhone aqui e é isso, depois você synca. Isso é um contra, de fato, dessa câmera. Isso e o fato do sensor ser menor, você perde um pouco de dynamic range, você pode ver, deixa ela pior para low light, então você pode ver que ela sofre mais do que essa aqui, por exemplo. Ela tem um low light absurdo, a Action 5 e a Pocket 3 também, enquanto essa aqui, você consegue usar ela final de tarde, por exemplo, vou botar umas filmagens aqui, mas ela não é uma câmera que você vai sair vlogando de noite, inclusive tem uns vlogs de noite e ela sofre bastante, assim, você tá na rua no escuro só com luzes do poste, ela sofre bastante, mas eu vloguei mesmo assim. Mas tem prós que ninguém fala sobre isso. A bateria dela dura bastante. Se eu não me engano, eu vi gente em fóruns falando que a bateria dura mais que a 4. Outro dos prós dela é que você pode ver, olha só, quando eu boto meu dedo aqui, o foco mínimo dela, da Action 5, ela não chega tão perto assim, ela não é como a macro do iPhone, por exemplo. Então eu vejo muita gente que faz um erro que é tipo vlogar bem perto. E daí você pode ver que quando você vloga bem perto, o foco tá lá no fundo e eu tô fora de foco. Isso dá um incômodo muito grande, assim. Então, você pode ver qual que é a distância de foco mínima aqui, ó. Como é mais fechadinha, já chega bem mais perto da Pocket. Da 3, claro, que ninguém fala, você consegue chegar super perto. Então, às vezes, você consegue vlogar, tipo, muito mais perto que a outra, sabe? E ninguém fala muito sobre isso. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Se você quer a melhor qualidade possível que você pode ter numa câmerazinha pequena dessas de vlog, eu acho que a Pocket 3 é a melhor opção. O Creator Combo, se puder, pega ele, porque o microfone faz muita diferença e os acessórios são ótimos. Você não precisa mais de nada pra sair por aí vlogando. Quer resistência, poder só jogar na bolsa, esquecer, vlogar por aí, poder pegar chuva, vlogar na chuva, sei lá. Eu acho que essa é a melhor opção, a Action 5. Você pode comprar só ela, pode vlogar usando o áudio dela. Acho que te dá uma facilidade, uma coisa quase que nem criança com um brinquedo, assim, quando você se dá conta que você pode gravar em qualquer lugar, pelo menos pra mim foi muito divertido. Eu gostei muito da Pocket 3, mas a Action 5 tem uma diversão de criança, de você fica, uau, tem uma câmerazinha que eu posso gravar em qualquer lugar, tipo, embaixo da água, eu posso gravar vlog na rua, posso gravar vlog de noite, posso botar na bolsa, esquecer, posso grudar num negócio, fazer um ângulo estranho, posso molhar, posso sujar, posso deixar cair. Então ela te dá uma coisa meio de criança, assim, que é muito legal. Acho que só o fato de você ter ela e conseguir vlogar usando o microfone dela, você não tem que se preocupar se esse microfone tá com bateria, se as coisas podem quebrar ou não, já é muito legal. Eu acho que é a opção mais prática que tem. A Action 3, eu acho que é uma opção que ninguém se lembra, que é 90% dessa câmera aqui. Se for comprar uma primeira câmera pra vlogar, você não quer mais usar o seu celular, eu acho que essa é uma boa primeira câmera. Você acha ela barato. Tem algumas coisinhas que pode ser pior, mas tem umas coisinhas que pode ser melhor que essa aqui. Então, como você pode ver, nenhuma câmera é perfeita. Então, eu acho que essa é uma câmera que tá esquecida e é tão boa quanto. E as pessoas estão sempre querendo comprar um novo, comprar o hype e esquecem que tem câmeras tão boas quanto essa. Então, no final, você tem que escolher o que você quer, qual que é o seu estilo de vlog, porque tem vários estilos, né, como você pode ver. Então você tem que entender o que você quer. Você quer mais qualidade? Você quer a melhor qualidade com portabilidade? Ou você tá começando e você quer uma coisa que cabe no seu bolso? Então você tem que entender quais são as suas demandas pra depois você começar. Eu comecei com essa câmera, caso você vá se sentindo confortável, vá criando confiança, vá usando, né, e daí eu faria o upgrade pra essa. Mas todas elas são câmeras divertidíssimas. Eu acho que o importante
importante, eu acho que para quem tá começando também, essas actions são, além de você não ter que se preocupar se vai quebrar elas ou não, porque elas são super resistentes, eu acho que uma das coisas mais legais dela é resgatar esse sentimento de quem desenha tem muito, de levar um bloquinho, um Moleskine, alguma coisa assim no seu bolso, pra rabiscar por aí. Eu acho muito importante isso pro fotógrafo, videógrafo, vlogger exercitar, é ter uma câmera tipo sketch, tipo um bloquinho que você bota no bolso, você esquece e ela te acompanha. Você não tá preocupado se ela vai quebrar, porque ou ela é muito em conta, ou ela é muito resistente, ou ambos. Ela pode não ter a melhor qualidade do mundo, de uma câmera muito cara, coisa assim, mas ela vai te permitir ter essa desenvoltura de levar por aí e conseguir registrar esses momentos do seu dia a dia. Eu acho que isso é o mais legal, é uma câmera que te acompanha. Qualquer uma dessas pode te acompanhar, claramente, mas você tem que entender o que é melhor pra você, afinal de contas. Isso só você vai saber. Espero ter trazido alguns insights que eu não vejo muitas pessoas falando. Com essa comparação, você acha que eu deixei alguma coisa em aberto? Você tem alguma dúvida ainda? Deixa nos comentários que eu vou tentar responder. Espero ter ajudado quem tava em dúvida de comprar. Então tá, até o próximo sábado.